Como resolver questões dissertativas? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Exatamente! É possível passar em medicina em menos de um ano em qualquer faculdade que a Banca VUNESP prepara, pública ou particular. E essa pergunta aqui chega sempre para mim, dos meus alunos e de pessoas que não são meus alunos pelo Instagram. Como que eu faço? Qual que é a estratégia? Qual que é o pulo do gato? Qual que é a dinâmica? Qual que é a dica para resolver questões dissertativas? E aí a gente precisa entender algumas coisas. Não é uma pergunta que dá para responder assim em 30 segundos. Vamos analisar. Primeira coisa que talvez muitos alunos não saibam é que dentro da Banca VUNESP, nós temos vestibulares que têm questões dissertativas e tem vestibulares que não têm. Primeira coisa, você sabia disso? Sabia que tem vestibulares que você não precisa passar pelo processo da dissertativa? Se você já sabia, coloca 1 aqui embaixo, nos comentários. Se você não sabia, coloca o número 2. Para que eu saiba se você tem conhecimento de todas as provas que a Banca VUNESP prepara ou não. Porque se não tiver, eu vou gravar mais conteúdos explicando essas coisas para vocês. Tudo bem? Então, olha só. A Banca VUNESP, ela prepara vestibulares onde nós temos questões objetivas, dissertativas e redação. Ela prepara vestibulares que têm só objetivas e redação. Prepara vestibulares de 2 dias, então tem 2 dias de prova. Também prepara vestibulares que tem um único dia, te entregam todas as provas e você se vira para se organizar. Tem alguns vestibulares que acontecem em 2 períodos no mesmo dia, de manhã e de tarde. Então, são particularidades. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: qual é o tipo de prova que eu vou fazer? Se a pessoa me perguntou, né, questões dissertativas, eu estou partindo do princípio que a pessoa já sabe que o vestibular que ela vai fazer tem questões dissertativas. Então, vamos lá. Nós temos um número muito grande de provas que têm questões dissertativas. A Banca VUNESP, ela tem provas níveis 1, 2 e 3. E de acordo com esses níveis e essas características de provas, nós temos questões diferentes. Então, olha só. Vou pegar aqui uma prova nível 1 que tem questões dissertativas. São Caetano, São Camilo, Unifimes, Unicerrado, são todas provas que têm questões dissertativas. Quando a gente vai para uma prova nível 1A, do tipo A, tem 5 tipos de provas níveis 1. 5 tipos. Então, olha só, São Caetano é uma, São Camilo é outra. Débora, mas não é tudo prova nível 1? Sim, só que com perfis diferentes. Então, olha só, São Caetano, nós temos 8 questões dissertativas. 4 de Química, 4 de Biologia. Quando a gente vai para São Camilo, tem Química, uma de Química, uma de Biologia, uma de Física. Perceberam que são provas diferentes? Perfis diferentes de seleção. Então, nós temos várias provas níveis 1. Boa parte dessas provas níveis 1 que tem questões dissertativas, a gente vai falar de Química e Biologia. Mas tem alguns casos, como a São Camilo, por exemplo, que tem outras disciplinas. Tem Física, tem Química, tem Português, outra prova. Nós vamos falar como resolver cada uma delas, mas é importante você entender que são provas diferentes, que não tem como você estudar para todos os vestibulares ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Você pode até selecionar alguns vestibulares para você se preparar de forma simultânea, mas você precisa conhecer essas características. Quando a gente vai para uma prova nível 2, aí nós temos Santa Casa, FAMERP, Unesp, FAMECA. Então, tem provas que nós temos lá: Química, Física, Biologia, certo? Matemática. Outras nós só temos Química, Física e Biologia. Depende do vestibular. E temos provas níveis 3, como Einstein, por exemplo, que também só tem uma questão dissertativa de cada matéria, são 5 questões: Química, Física, Biologia, Matemática e Inglês. Então, quando o aluno me pergunta, Débora, como que eu resolvo uma prova dissertativa? Como que eu faço para eu me dar bem numa prova dissertativa? Vai depender de algumas coisas. Primeiro, de que prova nós estamos falando? E eu vou dar exemplos aqui. Se eu estiver falando de uma prova nível 1, eu vou seguir uma linha. Se eu estiver falando de uma prova nível 2, eu vou seguir outra linha. E se eu estiver falando de uma prova nível 3, eu vou seguir outra linha. Então, eu preciso saber qual é o nível da prova que você vai fazer.
Beleza? Se você já sabe o nível da sua prova, ok. Se você não sabe, coloca nos comentários que depois eu respondo para você qual é o nível da prova que você vai fazer. Tudo bem? Então, essa é a primeira coisa. Eu vou pegar aqui a regra, não as exceções, tá bom? Para dar exemplo para vocês. Então, olha só, Débora, vou fazer um vestibular e no meu vestibular tem questões dissertativas. Ok, não tem problema. Pelo contrário, é bom, tá? A prova dissertativa é bom. Por quê? Gente, olha só, vamos pegar aqui algumas provas. São Caetano, São Camilo, vou pegar aqui Unisa, Unicerrado, Unifimes, que mais? Unimes, Uniluz, agora também é VUNESP. Quando o aluno está se preparando para uma prova nível 1, a prova nível 1, as questões, né, da prova nível 1, boa parte do conteúdo cobrado nessa prova é um conteúdo base da banca. Então, um aluno que está estudando, que realmente está focado, que está dedicado para passar, esse aluno, ele tende a ir muito bem. Então, ele acerta 35, 36, 34 na objetiva, que é uma ótima nota para uma prova nível 1. E isso não é um grande diferencial. Não é, certo? Onde é o diferencial? Onde é que está o diferencial de quem vai passar? Na prova dissertativa. Então, é muito importante que você saiba fazer e que você goste de fazer essa prova. Por quê? É ali que está a diferença. É ali que tem o ponto da divisão, né? A divisão entre os aprovados e não aprovados. Por dois motivos. Primeiro, porque ali você vai ter que realmente demonstrar o que você sabe, não tem como você simplesmente chutar, então você vai ter que saber o conteúdo para fazer, então vai selecionar quem realmente estudou o conteúdo, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, vai avaliar quem conhece a banca e quem não conhece. Como assim, Débora? O segredo de uma boa prova dissertativa não é só estudar conteúdo. O segredo de uma boa prova dissertativa é você conhecer a banca que elabora a sua prova. Então, olha só, vou falar aqui da banca VUNESP, porque é a banca que eu conheço e posso falar para você. Dentro da banca VUNESP, existem os gabaritos padrões, que muitas vezes, quando você presta o vestibular, você recebe ali o gabarito padrão. Além do gabarito padrão, existe um critério de correção. Tem gente que confunde, né? Gabarito com critério. Não. Gabarito padrão é ali a resposta, um tipo de resposta dada e tal. E existe um critério do que pode, o que não pode, o que é aceito, o que não é, o que pode ser relevado, o que não pode. Então, existe um critério de correção. Quando o aluno conhece o critério de correção da prova dele, qual que é a tendência? Que ele coloque as respostas de acordo com aquele critério. E é isso que faz a diferença na nota. Então, se eu tenho um aluno que conhece equilíbrio e o outro também conhece equilíbrio, só que um aluno conhece a banca e o outro não, qual que é a tendência? O aluno que conhece equilíbrio e conhece a banca, a tendência é que ele se dê muito melhor na nota da questão de equilíbrio. Por quê? Porque além de dominar o conteúdo que ele vai ter que responder, ele também sabe como ele vai ter que responder. Porque é uma coisa é eu dominar a matéria e saber resolver. E outra é eu resolver do jeito que será aceito na minha correção. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de provas dissertativas, é você precisa conhecer o critério de correção da sua prova. Então, vamos lá. Provas níveis 1, existe um critério de correção muito semelhante entre elas. Então, todas as provas que eu cito aqui de provas níveis 1, né? São Caetano, Unicerrado, São Camilo, Unifimes, Uniluz, Unimes. São todas provas níveis 1, onde o critério de correção é muito semelhante. O que vai ser aceito, o que não vai, como deve ser apresentada a questão, como não pode ser apresentada a questão. É tudo muito semelhante. A prova é muito direta, muito objetiva, então é muito mais fácil entender o critério de correção de uma prova nível 1, certo? Mas é importante que você conheça, senão a tendência é que você perca pontos valiosos para a sua aprovação. Lembrando que prova dissertativa é o diferencial, é o que divide lista de aprovados com listas de não aprovados. Tudo bem? Quando nós vamos para uma prova nível 2, nível 3, aí não tem semelhança. Tem uma coisa ou outra que pode coincidir, mas não tem provas iguais, não tem critérios iguais. Nós temos 5 provas níveis 2. Santa Casa, FAMERP, FAMECA, Unesp e Santa Marcelina. Cada uma dessas provas níveis 2 tem o seu próprio critério. Então, o que é aceito na Santa Marcelina não necessariamente é aceito na FAMERP,
que também não necessariamente é aceito na Unesp. Cada uma tem o seu próprio critério. Então, olha só, Débora, eu vou fazer FAMERP e Unesp. Como que eu faço? Você precisa conhecer o critério de correção das duas. E são dois critérios diferentes. A FAMERP foca em um tipo de aluno, a Unesp em outro, então você vai ter que conhecer os dois para conseguir se dar bem. A mesma coisa acontece quando a gente fala de provas níveis 3. Nós temos Unifesp, Einstein, olha só, dois mundos completamente diferentes. E temos outras provas níveis 3 que nem têm questões dissertativas. Então, como que eu resolvo prova dissertativa? Primeira coisa, conheça o critério de correção. Isso é indispensável. Qualquer coisa, se eu não souber, se eu não conhecer critério de correção, não serve para a prova. Então, olha só, eu vou estudar muito conteúdo, eu vou estudar muito isso. Tudo isso você tem que fazer e todos os seus concorrentes também vai fazer. Qual precisa ser o seu diferencial para que você realmente atinja a aprovação? Conhecer o critério de correção. Esta é a primeira dica, beleza? Tá, Débora, eu sei o conteúdo base da minha prova, porque aí faz parte de conteúdo. Eu sei o conteúdo específico da minha prova, faz parte do conteúdo. E agora eu conheço o critério. Eu sei o que pode, o que não pode, como apresentar, como interpretar, o que é âncora, o que é comando, eu já sei tudo isso. Agora, por onde eu começo uma prova dissertativa? Aí vem outra estratégia. Olha só, perceba que prova, gente, o que é importante vocês entenderem? Vestibular não é uma coisa que você pega e pá. Não. Você precisa planejar. Então, como que eu faço? Eu vou pegar a prova, por onde eu começo, como que eu apresento as questões de química, como que eu apresento as questões de biologia, como que eu apresento questões de física. É tudo treinado. Nada pode ser na hora. É na hora eu vejo. Não, você vai ver na hora, provavelmente você vai ficar longos anos aí se preparando. Então, não tem disso de, eu vou ver na hora. Não, a gente não vê nada na hora. A gente se programa, treina, pratica para chegar na hora da prova e só reproduzir o que eu já estou acostumada a fazer. Tudo bem? Então, eu já sei conteúdo base, sei conteúdo específico, conheço critério de correção. Débora, por onde eu começo? Aí vai depender da prova que você vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer Einstein. Por onde eu começo? Começo pela prova objetiva? Começo pela prova dissertativa? Começo pela redação? Começo por que matéria na dissertativa, já que o nosso foco aqui é falar sobre as dissertativas? Olha só, dentro da prova do Einstein, as questões dissertativas têm um peso gigante. 5 questões valem 30 pontos, 50 questões objetivas valem 50. Então, indiscutivelmente, essas 5 questões têm um peso absurdo. Eu tenho que dar prioridade para ela. Mas qual que é a matéria que eu devo fazer primeiro? Gente, a matéria que você tem mais habilidade. Olha, eu não tenho dificuldade nenhuma em inglês. Qual que é a primeira questão que você vai fazer? De inglês. Sempre que você vai começar uma prova, sempre comece por aquilo que você tem mais facilidade. Por quê? Autoconfiança, já dá uma baixada aí na adrenalina, segura ali a ansiedade, você começa a ficar um pouco mais controlado, mais controlada, para fazer as outras matérias, talvez você não tenha tanta habilidade. Ou até tenha, mas tem um pouco mais de preocupação. Então, comece por onde você tem mais habilidade. Se a sua maior habilidade é em inglês, faça inglês. Se a sua maior habilidade está em biologia, faça biologia. Se está em química, faça química. Agora vem uma dica de ouro para vocês. Todas as vezes, né, que a banca prepara uma prova dissertativa, gente, não só dissertativa, mas objetiva também, mas é muito importante saber disso sobre as dissertativas para vocês não zerarem nenhuma. Todas as provas têm a letra A e a letra B. Banca Vunesp tem esse padrão, letra A, letra B. Gente, a letra A de todas as questões dissertativas é para que ninguém zere. Então, olha só, eu tenho medo da prova, eu tenho dificuldade, eu tenho muito medo de física. Não se preocupe com a questão inteira. Se preocupe com a letra A primeiro. Por quê? Geralmente a letra A ela é muito mais fácil que a letra B. Então faça, se você tem dificuldade em provas dissertativas, faça todas as letras A primeiros e garanta 50% da sua prova. Então, estou no Einstein. Faz a letra A de uma, a letra A de outra. Não, essa matéria aqui, vamos supor, inglês. Para mim, a letra A e a letra B tá fácil. Então, faça A e B. Física eu não tenho certeza. Então, faça a letra A e vai para a letra A de biologia, letra A de química. Garanta as letras A para você garantir pelo menos 50% da prova. Débora, isso serve também para a Unesp? Isso serve para a Unifesp? Isso serve para a Santa Casa? Sem a menor sombra de dúvidas. Vou fazer a prova da Unesp. Qual que é a matéria que eu tenho mais habilidade? Vou começar com ela, sem a menor sombra de dúvidas. Só que, além de eu começar com a matéria que eu tenho mais habilidade, eu vou fazer as letras A primeiro. Então, olha só.
Amo. Vou fazer as questões de química primeiro. Vou fazer o quê? Primeiro eu vou fazer todas as letras A de química. Porque eu garanto. Ah, mas as letras A de biologia estão tranquilas. Então faça a letra A de biologia. Só que é claro que para fazer isso, você vai ter que treinar isso antes do seu vestibular. Você não pode treinar uma coisa, chegar no seu vestibular e fazer outra. Essa daqui é uma orientação para você ganhar o máximo possível de questões. Porque às vezes o aluno fica lá, ele chega numa questão, ele enrosca, aí ele se apaixona pela questão, ele fica horas ali, e aí tem várias questões que ele saberia responder, que ele não responde depois porque não dá tempo. Então, garanta primeiro todos os pontos fáceis. O peso da prova é igual, todas as questões têm o mesmo peso. Então, é tudo 1 para 1, não é? Se tudo é 1 para 1, garanta as mais fáceis primeiro, ganhe tempo, ganhe o maior número de pontos possíveis e depois você vem fazendo o que é mais difícil. Então, qual que é a dica para a prova dissertativa? Primeiro, domine o conteúdo base, domine o conteúdo específico. Primeiro ponto importante, critério de correção. Tudo que eu falei aqui, se você não conhece critério de correção, a questão pode ser a questão mais fácil do mundo, você pode perdê-la. Então, critério de correção é indispensável. Sem o critério de correção, aí sim tem a dinâmica de começar pelas questões mais fáceis e, sem a menor sombra de dúvidas, as letras A, porque estão ali para ninguém zerar. Gente, então significa que a letra B é difícil, professora? Não. Só significa que a letra B é mais exigente que a letra A e que você também dá conta. Só que nós vamos garantir o máximo possível de pontos primeiro naquilo que não é para ninguém zerar, que foi feito para todo mundo acertar, todo mundo que estudou. E eu estou partindo do princípio que você que está aqui realmente estudou. Beleza? Eu espero ter respondido a pergunta de quem me mandou lá no Instagram, que você tenha gostado, já curte o vídeo e deixa aqui na descrição do vídeo sua sugestão sobre o que você gostaria que eu falasse aqui, que vai ser um prazer gravar para você. Até a próxima oportunidade.